Presente. Quando voltamos para casa depois do almoço com Diana e Esther, eu volto para o quarto como sempre faço. Ouço o clique da chave virando na tranca e alguns minutos depois o chiado das persianas sendo abaixadas. É a precaução extra contra a improvável possibilidade de eu conseguir atravessar a porta trancada e descer a escada para chegar ao hall. Meus ouvidos sensíveis aos menores ruídos, já que não há mais nada para estimulá-los, seja música, televisão, captam o barulho dos portões pretos se abrindo e logo em seguida o som do carro passando pelo cascalho do caminho que levava à rua. Não estou agitada por Jack ter saído, como costumo ficar, pois hoje estou alimentada. Certa vez, ele só voltou depois de 3 dias quando eu estava prestes a comer o sabonete do banheiro. Olho ao redor para o quarto que tem sido o meu lar nos últimos 6 meses. Não há muita mobília, só uma cama, uma janela com grades e outra porta que leva a um pequeno banheiro. É o meu único portal para um mundo diferente, onde há um chuveiro, uma pia e um vaso sanitário. Uma minúscula barra de sabonete, um frasco de shampoo e uma toalha são os únicos acessórios. Embora eu conheça cada centímetro desses 2 cômodos, meus olhos sempre os inspecionam, sentindo que posso encontrar alguma coisa que torne a minha vida mais suportável. Um prego para entalhar a minha angústia na beira da cama, ou pelo menos para deixar algum vestígio da minha existência caso eu desapareça de repente. Mas não há nada. De qualquer forma, Jack não pensa em me matar. O que ele planejou é mais sutil, e como sempre acontece quando lembro que está por vir, rezo fervorosamente para que ele morra num acidente de carro no trajeto para o trabalho. Se não essa noite, que seja antes do fim de julho, quando o Mike vem morar com a gente. Depois disso vai ser tarde demais. Não há livros, papel ou caneta para me distrair. Eu passo os dias suspensa no tempo, uma massa sem vida na humanidade. É assim que Jack enxerga as coisas. Na verdade, estou deixando o tempo passar, esperando alguma oportunidade que provavelmente vai surgir. Se eu não acreditar nisso, como vou seguir em frente? Como continuarei com a farsa que é a minha vida? Hoje eu quase acreditei que teria uma chance, o que, em retrospecto, foi bem idiota da minha parte. Como posso ter achado que Jack permitiria que eu fosse a um almoço sozinha, quando poderia usar a oportunidade para fugir dele? Porém, Jack nunca tinha chegado tão longe a ponto de me levar ao local combinado, contentando-se em brincar com as minhas ilusões. Numa situação, na vez em que fingi para Diane ter esquecido que tinha combinado um almoço, Jack dirigiu até metade do trajeto para o restaurante antes de pegar o retorno para casa. Ele riu do meu desespero e da decepção no meu rosto quando percebi que havia perdido a chance de fugir. Muitas vezes penso em matá-lo, mas não consigo. Para começo de conversa, não tenho os meios necessários. Não tenho acesso a remédios, facas ou outros instrumentos mortais, porque ele tomou todas as precauções possíveis. Se peço uma aspirina para dor de cabeça, e se Jack se propõe a me dar uma, ele não vai embora até eu engolir para que eu não possa escondê-la em algum lugar cada vez que sinto dor de cabeça, juntando bastante para envenená-lo. Toda a refeição é servida num prato de plástico com talheres e copos também de plástico. Quando preparo a refeição para algum jantar entre amigos, ele fica junto o tempo todo e observa atentamente enquanto guarda as facas nas caixas, para que eu não resolva esconder alguma e usá-la contra ele no momento oportuno. Ou então, ele corta e fatia o que for preciso. De qualquer forma, qual seria o sentido de matá-lo? Se eu fosse presa ou esperasse pelo julgamento, o que aconteceria com Miley? Mas eu nem sempre fui assim, tão passiva. Antes de compreender a minha situação desesperadora, fiz vários planos para tentar fugir de Jack. Mas no fim, não valia a pena. O preço que eu pagava ficava cada vez mais alto. Eu me levanto e vou até a janela olhar o jardim lá embaixo. As grades são tão próximas do vidro que seria inútil quebrá-las para tentar me exprimir entre elas. E minhas chances de encontrar um objeto para serrá-las são nulas. Como Jack está sempre comigo nas raras ocasiões que tenho permissão para sair de casa, eu jamais conseguiria esconder algum objeto que encontrasse por milagre. Ele é meu vigia, meu guardião, meu carcereiro. Não posso ir a lugar nenhum sem que ele esteja ao meu lado, nem mesmo ao banheiro de um restaurante. Jack acha que se ele me perder de vista por 2 ou 3 segundos, eu usaria essa oportunidade para avisar alguém sobre as condições em que vivo, pedir ajuda e escapar. Mas eu não faria isso agora, não mais. Não sem ter 100% de certeza de que acreditariam em mim, porque eu preciso pensar em Miley. É por ela que eu não grito por ajuda na rua ou num restaurante. Além disso, Jack é muito mais convincente que eu. Já cheguei a tentar e acharam que eu era louca, enquanto Jack recebia a compaixão das pessoas por suportar os meus delírios incoerentes. No meu quarto não há relógio de parede, e eu não tenho um de pulso, mas desenvolvi certa aptidão para estimar a hora. É mais fácil no inverno quando anoitece cedo. No verão eu não consigo ter uma ideia exata da hora que Jack volta do trabalho. Até onde eu sei, pode ser entre as 7 e as 10 da noite. Por mais bizarro que pareça, eu me sinto melhor ao ouvir que ele voltou. Depois dos 3 dias que ele passou longe de casa, tenho medo de morrer de fome. Jack fez isso para me dar uma lição. Aprendi que tudo que ele faz ou fala é milimetricamente calculado. Ele se orgulha de dizer sempre a verdade e gosta de saber que eu sou a única que compreende o significado por trás de suas palavras. O comentário que ele fez durante o jantar para os nossos amigos, quando disse que a mudança de Miley para nossa casa daria uma nova dimensão às nossas vidas, é apenas um exemplo de suas expressões de duplo sentido. Seu outro comentário, de que eu era a mulher que ele havia procurado a vida toda ao saber que eu era capaz de qualquer coisa por Miley, foi outro exemplo. Hoje Jack volta para casa, segundo as minhas estimativas. Por volta das 8, ouço a porta ser aberta e depois fechada. Seus passos no hall, o som da chave sendo jogada na mesinha. Eu o imagino tirando o celular do bolso, e segundo depois, ouço o ruído de quando ele o coloca perto das chaves. Há uma pausa. Depois o barulho da porta do closet sendo aberta para que ele pendure o casaco. Eu o conheço bem o suficiente para saber que vai direto à cozinha se servir de um copo de whisky. Mas só sei disso porque o meu quarto fica acima da cozinha e aprendi a distinguir os diferentes tipos de som conforme sua noite começa. Como previsto, dentro de 1 minuto ou 2, depois de olhar a correspondência, talvez consiga ouvi-lo entrar na cozinha, abrir a porta do armário, pegar um copo, fechar a porta do armário, caminhar até o freezer, abrir a porta, puxar a gaveta, tirar a forma de gelo, retrocedê-la para soltar os cubos, colocar 2 no copo, um depois do outro. Ouço quando abre a torneira, enche a forma de gelo, coloco-a de volta na gaveta, fecha a porta, pega a garrafa de whisky, abre a tampa, despeja uma dose no copo, coloca a tampa, coloca a garrafa de lado mais uma vez, pega o copo, mexe o whisky com gelo. Não chega a ouvir o primeiro gole, apenas imagino, pois sempre se passa alguns segundos antes que eu o ouça atravessar a cozinha, passar pelo hall e entrar no escritório. Pode ser que Jack traga comida para mim durante a noite, mas depois de tudo que comi no almoço, não me preocupo com isso. Não há regularidade nas refeições que ele me oferece. Posso receber uma pela manhã, ou uma à noite, ou nenhuma. Quando traz café da manhã, pode ser com cereais e um copo de suco, ou um pedaço de fruta e água. À noite pode ser uma refeição com entrada, prato principal e sobremesa, servida com uma taça de vinho ou um sanduíche com leite. Jack sabe que não existe nada mais reconfortante que rotina, por isso me nega qualquer coisa que lembre uma. Ele está me fazendo um favor, mesmo sem saber. Sem rotina, não corro o risco de ficar engessada e incapaz de pensar por conta própria. Não posso ficar assim. É terrível depender de alguém para receber o básico, por mais que graças à torneira do banheiro minúsculo eu nunca vá morrer de sede, mas eu posso morrer de tédio, afinal, não há nada para aliviar os dias vazios em que se estende ao infinito. Os jantares que antes eu tanto temia, agora são uma diversão abençoada. Chego a gostar do desafio de cumprir as exigências cada vez mais precisas de Jack sobre o menu, pois quando sou bem sucedida como no último sábado, o gosto do sucesso torna a minha existência suportável.
Assim é minha vida. Talvez cerca de meia hora depois de Jack chegar, ouço seus passos na escada, depois no piso. A chave gira na fechadura. A porta se abre e ele para sobre o batente. Meu marido lindo e psicopata. Olha esperançosa para as mãos dele, mas não há nenhuma bandeja. Recebemos um e-mail da escola de Miley, dizendo que gostaria de conversar com a gente. Jack me observa por um instante. Eu gostaria de saber sobre o que poderiam querer conversar. Sinto meu corpo gelar. Não faço a menor ideia, respondo. Contente por ele não poder sentir meu coração bater acelerado. Bem, a gente vai ter que ir lá para descobrir, não é? Janice parece ter dito à Sra. Goldrich que planejamos visitar Miley no domingo e ela sugeriu que a gente chegasse um pouco antes para conversar. Ele faz uma pausa. Espero que esteja tudo bem. Eu tenho certeza que está, digo com mais calma do que sinto. É melhor mesmo. Jack vai embora e tranca a porta ao sair. Por mais que eu esteja feliz com o e-mail enviado pela Sra. Goldrich, pois significa que vamos ver Miley outra vez, me sinto aflita. Nunca fomos chamados à escola antes. Miley sabe que não deve dizer nada, mas às vezes me pergunto se realmente entende isso. Ela não faz ideia do risco que corre. Como eu poderia contar algo assim para ela? A necessidade de encontrar uma solução para o pesadelo que nos prende, o pesadelo que permitir que nos prendesse, me impressiona, obrigando-me a respirar fundo para não entrar em pânico. Tenho quase 4 meses para encontrar a oportunidade e, de alguma forma, fazer com que eu e Miley não a desperdicemos, porque não temos ninguém para nos ajudar. As únicas pessoas que poderiam, por algum instinto materno-paterno, talvez lhe dissesse que eu estava com problemas, estavam agora do outro lado do mundo, encorajadas por Jack a se mudar antes do planejado. Ele é inteligente, muito inteligente. Tudo o que lhe contei foi usado contra mim. Queria nunca ter falado do horror que meus pais sentiram quando Miley nasceu, ou de como contavam os dias para que eu cumprisse a promessa de levar Miley para morar comigo, para que eles pudessem se mudar para Nova Zelândia. Jack brincava com o medo dos meus pais que eu descumprisse a promessa deles e precisassem cuidar de Miley. No fim de semana em que Jack quis conhecê-los, sua intenção não era pedir a minha mão em casamento aos meus pais, mas dizer que eu havia considerado a possibilidade de Miley ir com eles para Nova Zelândia, já que eu ia me casar e ter minha própria família. Depois de ver o choque do meu pai, Jack sugeriu que ele talvez pudesse se mudar o mais rápido possível. Ele afastou as únicas pessoas que poderiam tentar me ajudar. Eu me sento na cama, perguntando-me como vou suportar o restante da noite e da madrugada. Eu não vou ter sono, não enquanto estiver pensando na reunião da Sra. Goldrich. Imagino como vai ser a conversa, que seria a ocasião perfeita para deixar escapar a verdade. Dizer que Jack me mantém prisioneira, fazendo ameaças terríveis a Miley. Vou poder implorar por ajuda, pedir a ela que chame a polícia. Já estive nessa situação antes e sei que Jack vai acabar comigo caso eu respire diferente durante a reunião. Não só vou ser humilhada, como vou ficar ainda mais desesperada. Jack não vai abrir mão da sua vingança. Entrelaço minhas mãos e percebo a tremedeira incontrolável. Eu mal comecei a entender o que Jack sabe, desde o início. O medo é o melhor freio de todos. Passado. Do que você está falando? Perguntei. Sentada na beira da cama do quarto de hotel, eu me questionava porque, depois de Jack me fazer escolher entre ir ao hospital, ver Miley e viajar para a Tailândia ao seu lado, ainda acreditava que ele fosse um homem bom. Exatamente o que eu falei. Não existe governanta. Suspirei, cansada demais para ter essa conversa. O que você quer me contar? Uma história. Uma história sobre um menino. Você quer ouvir? Se isso significa que você vai me deixar ir embora, sim. Eu adoraria ouvir. Ótimo. Jack pegou a única cadeira do quarto e se sentou diante de mim. Era uma vez um menino que morava em um lugar muito, muito distante com os pais. Quando era muito pequeno, ele tinha medo do pai, um homem forte e poderoso, e amava a mãe. Mas quando ele percebeu que a mãe era uma mulher fraca, inútil e incapaz de protegê-lo do pai, o menino começou a desprezá-la. Ele se deleitava com a expressão de horror nos olhos dela quando o marido a arrastava até o porão e a trancava com os ratos. Saber que o pai era capaz de aterrorizar outro ser humano dessa forma transformou o medo que o menino sentia dele em admiração, desejando imitá-lo. Não demorou para que o som dos gritos da mãe que atravessava as tábuas do assoalho se tornasse música para seus ouvidos. Não havia perfume mais intenso que o aroma do medo que ela sentia. O efeito era tão poderoso que o menino passou a desejá-lo avidamente. E assim, quando o pai o deixava no comando, o menino levava a mãe para o porão. Ela implorava por clemência e seus apelos serviam apenas para excitá-lo. Quando o menino passou a beber o som do medo dela e a respirar o cheiro desse sentimento, sua vontade era de mantê-lo ali para sempre. Certa noite, quando o menino tinha cerca de 13 anos, a mãe escapou do porão enquanto o pai trabalhava no terreno. O menino sabia que, se ela fosse embora, nunca mais ouvia o som do seu medo. Por isso, ele bateu nela para impedir que escapasse. E quando sua mãe gritou, ele bateu mais uma vez, e mais uma vez. E quanto mais ela gritava, mais ele batia, até descobrir que não conseguia parar, mesmo depois de vê-la caída no chão. Ao olhar para o rosto arrebentado e ensanguentado da mãe, ele pensou que nunca antes a havia achado tão bela. O pai, atraído pelos gritos da esposa, foi até a casa e puxou o menino de cima dela. E era tarde demais. A mulher estava morta. O pai ficou furioso e bateu no menino, que revidou. Quando a polícia chegou, o menino disse que o pai havia matado a mãe e que ele tinha tentado protegê-la. Com isso, o pai acabou na prisão e o menino ficou satisfeito. À medida que o menino crescia, ele começou a desejar ter alguém para si. Alguém para aterrorizar, quando e como quisesse. Alguma pessoa que ele pudesse manter escondida. Alguém de quem ninguém sentiria falta. Ele sabia que não seria fácil achar uma pessoa assim, mas se convenceu de que se procurasse com bastante afinco acabaria encontrando. E quando fazia sua busca, tentava encontrar uma forma de satisfazer seus desejos. Você sabe o que ele fez? Balancei a cabeça sem forças. Ele virou um advogado especializado em casos de violência doméstica. E sabe o que aconteceu em seguida? Jack se inclinou para frente e colocou os lábios no seu ouvido. Ele se casou com você, Grace. Mal conseguia respirar. Durante a história de Jack, me recusei a acreditar que ele era o menino em questão. Mas agora meu corpo tremia intensamente. Eu me sentia tonta. Ele se reclinou na cadeira e esticou as pernas, um olhar de satisfação no rosto. E agora me responda, gostou da história? Não, falei com uma voz trêmula. Mas eu a ouvi. Posso ir agora? Fiz menção de me levantar, mas ele me empurrou de volta. Acredito que não. Senti lágrimas de pavor se acumularem nos meus olhos. Você prometeu. Foi mesmo? Por favor, me deixe ir embora. Eu não vou dizer nada a ninguém o que você me contou, eu prometo. É claro que você contaria. Neguei com a cabeça. Não, eu não diria nada. Ele ficou em silêncio por um momento, talvez considerando as minhas palavras. Eu não posso deixar você ir, Grace. Porque preciso de você. Vendo o medo no meu olhar, Jack se agachou perto de mim e respirou fundo. Perfeito, sussurrou ele. Havia algo em seu tom de voz que me aterrorizou e me fez recuar. Não se preocupe, eu não vou machucar você, avisou ele. Estendendo o braço e acariciando a minha bochecha. Não é para isso que você está aqui, mas voltamos à história. Assim, enquanto encontrava alguém só para mim, eu me escondi sob o manto da respeitabilidade. Eu precisava encontrar um nome perfeito e cheguei a Angel. Pensei até em me chamar Gabriel Angel, mas achei que soava um tanto forçado. Refleti um pouco, investiguei e descobri que muitos protagonistas de filme se chamavam Jack. E, surpresa, nascia Jack Angel. Em seguida, fui atrás do emprego perfeito. Ele balançou a cabeça divertindo-se. A ironia da história sempre me agrada. Jack Angel, defensor de mulheres vítimas de agressão. Além disso, eu também precisava de uma vida perfeita. Quando um homem chega aos 40 anos solteiro, as pessoas começam a fazer perguntas. Você pode imaginar como eu me senti quando vi você e Miley juntas no parque. Minha esposa perfeita e minha...
Nunca, exclamei de repente. Eu nunca vou ser sua esposa perfeita. Se você acha que a gente vai continuar casado depois do que me contou, se você acha que eu vou gerar seus filhos... Jack caiu na gargalhada. Filhos? Você sabe qual foi a coisa mais difícil que já fiz? Não foi matar a minha mãe ou ver meu pai sendo levado para a cadeia. Isso foi fácil e até prazeroso. O mais difícil de tudo foi fazer sexo com você. Como você não percebeu? Como não enxergou por trás das minhas desculpas? Como não sentiu, quando a gente finalmente fez sexo, que foi um esforço nojento antinatural? Por isso, eu desapareci ontem à noite. Você queria que eu fizesse amor com você, afinal era a nossa noite de núpcias. E não suportei a ideia de transar com você só para manter as aparências. Você pode ver, então, que eu não espero que carregue os meus filhos. Quando as pessoas começarem a questionar, a gente vai dizer que está passando por problemas. Depois disso, as pessoas vão ser educadas e parar de fazer perguntas. Eu preciso que você seja minha mulher, mas só no nome. Minha recompensa não é você, Grace, mas Miley. Olhei para Jack sem piscar. Miley? Sim, Miley. Ela se encaixa perfeitamente nas minhas... Em 16 meses ela vai ser minha e eu vou poder ter aquilo que me privei por tanto tempo. Só você vai sentir falta dela. Não tenho intenção de matá-la. Já cometi esse erro antes. Levantei um pulo. Você acha que eu vou permitir que você toque num fio de cabelo de Miley? Se eu realmente quiser, você acha mesmo que você pode me impedir? Está trancado, disse ele com um ar entediado. Socorro, gritei, socando a porta. Socorro! Faça isso outra vez e você nunca mais vai voltar a ver Miley. Vociferou Jack. Volte aqui e sente-se. Apesar do medo, continuei socando a porta gritando por socorro. Eu estou avisando, Grace. Você se lembra do que eu falei sobre colocar Miley em alguma instituição? Você sabe como isso seria fácil? Ele estalou os dedos, num piscar de olhos. Eu me virei para encará-lo. Meus pais nunca permitirão isso. Você consegue mesmo imaginar seus pais largando às pressas a vida boa em Nova Zelândia para resgatar Miley e levá-la para morar com eles? Acho difícil. Não existe ninguém, Grace. Ninguém que possa salvar Miley, nem você mesmo. Eu sou a tutora dela, gritei. Eu também, e tenho um documento que prova isso. Eu nunca concordaria com a internação dela. Mas e se eu provasse que você é doente mental? Como seu marido, eu seria responsável por vocês duas e poderia fazer o que bem entendesse. Ele indicou a porta. Fique à vontade. Continue socando e gritando por socorro. Vai servir como base para sua loucura. É você quem está louco, acusei irritada. Obviamente. Ele se levantou, caminhou até a lateral da cama, arrancou o telefone da tomada, pegou um canivete do bolso e cortou o fio. Eu vou deixar você sozinha por um tempo para refletir sobre o que falei. Quando eu voltar, a gente vai conversar de novo. Senta na cama. Não. Não seja tão desagradável. Você não vai me deixar trancada aqui. Jack veio na minha direção. Eu só não quero machucar você porque talvez não consiga parar. Mas é o que eu vou fazer se for preciso. Jack ergueu os braços e, achando que ele fosse me bater, eu me esquivei. E se você morresse, o que seria de Miley? Senti as mãos de Jack no meu ombro e enrijeci de medo, esperando que subisse até o pescoço. Em vez disso, ele me arrastou até a cama e me empurrou para o colchão. Aliviada por não ter sido estrangulada e por ainda estar viva, pulei da cama e ouvi o barulho da porta sendo aberta. Mas antes que conseguisse alcançá-la, Jack atravessou o vão e a fechou ao sair. Comecei a esmurrá-la, gritando para ele me deixar sair. Ouvindo seus passos desaparecendo pelo corredor, gritei por socorro sem parar. Mas ninguém apareceu. Chorando, desabei no chão arrasada. Precisei de um tempo para me recuperar. Fiquei de pé e fui até as portas de correr da sacada, mas não consegui abri-las. Apesar de usar toda a minha força, esticando o pescoço, olhei além da sacada, mas vi apenas o céu azul e os telhados de alguns prédios. Nosso quarto ficava no 6º andar, no fim de um longo corredor. O que significava que só havia um quarto vizinho ao nosso. Fui à parede oposta e bati com força várias vezes. Como não houve resposta, então imaginei que a maioria dos hóspedes estivesse passeando pela cidade, já que era no meio da tarde. Precisando fazer algo, voltei a atenção para a mala em cima da cama e comecei a remexê-las, buscando algo que pudesse me ajudar a escapar daquele quarto, mas não havia nada. Tanto a minha pinça quanto a tesourinha de unha havia desaparecido. Não faço ideia de como Jack conseguiu tirá-las da necessaire sem que eu percebesse. Como a bolsinha estava com um compartimento interno da mala, suponho que ele tenha se livrado dos acessórios ainda na Inglaterra, talvez no hotel, enquanto eu estava no banho. Comecei a chorar ao pensar no quanto eu queria me casar, menos de 24 horas atrás, sem suspeitar do horror que estava me esperando. Lutando contra o pânico que ameaçava tomar conta de mim, tentei pensar racionalmente nas minhas opções. Não fazia sentido socar a parede e tentar chamar a atenção, a não ser quando ouvisse alguém voltar para o quarto ao lado. Pensei em passar um bilhete por debaixo da porta na esperança de que algum hóspede atravessando o corredor pudesse encontrá-lo e curioso pegasse o papel para ler. Mas minha caneta não estava na bolsa, assim como o lápis de olho e os papéis. Jack havia antecipado todos os meus passos. Comecei a vasculhar o quarto freneticamente em busca de alguma coisa, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Mas não havia nada. Derrotada, eu me sentei na cama. Se não ouvisse o barulho de portas abrindo e fechando em outros andares do hotel, acharia que o prédio estava deserto. Ainda assim, por mais reconfortante que fosse aqueles barulhos, a desorientação que eu sentia era aterrorizante. Eu não conseguia acreditar que a minha situação era real, e cheguei a pensar que estava em algum programa de televisão doentio, em que as pessoas vivenciavam situações terríveis enquanto o público assistia para ver como elas se comportavam. Por algum motivo, imaginar que eu estava assistindo a mim mesma acompanhada de milhões de pessoas me ajudou a recuar um pouco e a analisar as opções. Se eu focasse na história terrível de Jack, não conseguiria manter um mínimo de calma. Por isso me deitei na cama e refleti sobre o que faria quando Jack voltasse. O que diria a ele, como agiria. Comecei a ficar sonolenta e, apesar de tentar me manter acordada, quando voltei a abrir os olhos já estava escuro. Percebi que tinha dormido. O barulho da agitada vida noturna nas ruas lá embaixo deixou claro que havia anoitecido. Levantei da cama e fui até a porta. Não sei porquê, talvez porque ainda estava com sono, eu me peguei girando a maçaneta. Ao notar que ela se movia normalmente, que a porta estava destrancada, fiquei tão surpresa que levei um tempo para reagir. De pé, enquanto eu tentava compreender a situação, percebi que não tinha ouvido Jack trancar a porta. Eu simplesmente presumi e não tentei abri-la. Ele não tinha dito que me trancaria. Foi uma conclusão minha. Quando me lembrei do pânico, da forma como havia esmurrado a porta e batido na parede, senti vergonha imaginando Jack as gargalhadas enquanto saía do quarto. Lágrimas de fúria machucavam os meus olhos. Com raiva, pisquei para afastá-las, lembrando que continuava prisioneira. Jack estava com meu passaporte e com a minha bolsa. Pelo menos eu podia sair do quarto. Abri a porta devagar com receio de encontrá-lo parado do lado de fora, pronto para me atacar, e me forcei a olhar para o corredor. Ao ver que estava vazio, voltei para o quarto, calcei os sapatos, peguei a bolsa no chão e saí. Enquanto corria para o elevador, decidi descer de escadas com medo de encontrar Jack quando as portas do elevador se abrissem. Desci de 2 em 2 degrau, sem acreditar que havia desperdiçado horas preciosas achando que estava trancada. Quando cheguei ao salão lotado, senti um alívio incrível. Respirei fundo para me recompor e segui apressadamente até a recepção, onde Jack e eu tínhamos feito check-in apenas algumas horas antes. Feliz pelo meu pesadelo ter chegado ao fim. Boa noite, posso ajudá-la? A jovem do outro lado do balcão sorriu para mim. Sim, por favor, eu gostaria que você ligasse para a embaixada britânica. Falei, tentando manter a calma. Preciso voltar para a Inglaterra e perdi meu passaporte e o dinheiro. Ah, sinto muito. A jovem parecia sensibilizada.
A senhora pode me dizer o número do seu quarto? Eu não sei, mas fica no 6º andar. Meu nome é Grace Angel. E eu cheguei hoje à tarde com meu marido. Quarto 601, confirmou ela, verificando a tela. Onde a senhora perdeu o passaporte? Foi no aeroporto? Não, eu trouxe para o hotel. Deixei uma risadinha trêmula. Na verdade, eu não perdi. Está com meu marido. Ele levou as coisas e agora eu não consigo voltar para casa. Encarei-a com um olhar suplicante. Preciso muito da sua ajuda. Onde está seu marido, senhora Angel? Não faço a menor ideia. Tive vontade de dizer que ele havia me trancado no quarto, mas me contive a tempo de lembrar que foi uma impressão minha. Ele saiu faz algumas horas e levou meu passaporte e dinheiro. Olha só, você pode ligar para a embaixada britânica, por favor? Espere um momento, vou falar com o gerente. Ela me ofereceu um sorriso encorajador, afastando-se para falar com o homem. Enquanto a mulher explicava o meu problema, o gerente olhou para mim e abriu um sorriso fraco. Percebi que devia estar descabelada, usando as mesmas roupas amarrotadas da viagem. O homem assentiu com a cabeça, sorrindo de forma tranquilizadora, e pegou o telefone para ligar. Talvez a senhora queira se sentar enquanto resolvemos tudo, sugeriu a recepcionista aproximando-se de mim. Não, eu estou bem. De qualquer forma, provavelmente, vou ter que falar com a embaixada. Vendo que o homem havia finalizado a ligação, fui até ele. O que eles disseram? Tudo está sendo esclarecido, senhora Angel. Por que não se senta um pouco enquanto espera? Tem alguém da embaixada vindo pra cá? Não seria melhor a senhora se sentar um pouco, talvez? Grace? Ao me virar, vi Jack correndo na minha direção. Está tudo bem, Grace. Estou aqui. Fui tomada pelo medo. Fica longe de mim, gritei. Eu me virei para a recepcionista que me encarava alarmada. Por favor, me ajude. Esse homem é perigoso. Está tudo bem, Grace, disse Jack tranquilamente, pedindo desculpa ao gerente com um sorriso. Obrigado por me avisar que ela estava aqui. E se virou para mim, falando como se estivesse se dirigindo a uma criança. Grace, por que a gente não volta para o quarto para que você possa dormir? Vai se sentir muito melhor depois de descansar. Eu não preciso dormir, eu só preciso voltar para a Inglaterra. Ciente de que as pessoas nos olhavam com curiosidade, tentei abaixar o tom de voz. Me dá meu passaporte, Jack, a carteira e o celular. Estendi a mão. Agora. Ele suspirou. Por que você sempre tem que agir assim? Eu quero meu passaporte, Jack. Ele balançou a cabeça. Eu devolvi seu passaporte no aeroporto, como sempre faço, e você o guardou na bolsa, como sempre faz. Você sabe muito bem que ele não está aqui. Coloquei a bolsa no balcão e abri. Olha, falei para a mulher com a voz trêmula. Sacudi a bolsa, deixando meus pertences caírem no balcão. Não está aqui nem o passaporte nem a minha carteira. Ele pegou tudo e... Parei arregalando os olhos ao ver o passaporte e a carteira caindo da bolsa. Além do estojo de maquiagem, da escova de cabelo e de um pacote de lenços umedecidos. De um frasco de comprimidos que eu nunca tinha visto antes e do meu celular. Você colocou tudo de volta, gritei acusando Jack. Você voltou enquanto eu estava dormindo e colocou tudo dentro da bolsa. Eu me virei para o gerente. Não tinha nada aqui antes, eu juro. Ele pegou as minhas coisas e saiu, fazendo que eu acreditasse que estava presa no quarto. O gerente parecia intrigado. É possível abrir a porta por dentro. Sim, mas é que ele me fez acreditar que estava trancada. Ouvindo minhas próprias palavras, percebi o quanto soava histérica. Acho que sei o que aconteceu. Jack pegou o frasco de comprimidos e o balançou. Você esqueceu de tomar os seus remédios. Eu não estou tomando remédio nenhum. Isso não é meu. Você deve ter colocado aí, gritei. Agora chega, Grace. A voz de Jack era firme. Você está sendo ridícula. Podemos ajudar? Ofereceu o gerente. Um copo de água, talvez. Sim, vocês podem chamar a polícia. Esse homem é um criminoso perigoso. O choque deixou todos em silêncio. É verdade, acrescentei desesperada, ouvindo as pessoas murmurarem atrás de mim. Ele matou a própria mãe. Chamem a polícia, por favor. Foi exatamente sobre isso que eu falei, Jack suspirou. Ele e o gerente se entreolharam. Não é a primeira vez que acontece, infelizmente. Ele segurou meu cotovelo. Tudo bem, Grace. Agora vamos. Com um movimento de ombros, eu me desvencilhei dele. Vocês podem chamar a polícia? A recepcionista me encarou com atenção. Por favor, supliquei. Estou falando a verdade. Olha só, Grace. Jack parecia irritado. Se quiser mesmo chamar a polícia, vá em frente. Mas lembra o que aconteceu da última vez? A gente só pôde sair do país depois de investigar as nossas alegações. E quando perceberam que estava numa busca sem sentido, ameaçaram processar você por desperdiçar o tempo da polícia. E isso foi nos Estados Unidos. Não acho que a polícia daqui vai ser tão compreensiva. Eu o encarei. Que última vez? Honestamente, eu não recomendo que a senhora se envolva com a polícia, disse o gerente preocupado. A não ser, é claro, que haja um bom motivo. Existe um ótimo motivo. Esse homem é perigoso. Se a senhora Angel quiser ir embora, talvez a gente devesse chamar um táxi para levá-la ao aeroporto. Agora que ela encontrou o passaporte, sugeriu a recepcionista, bastante nervosa. Olhei para ela aliviada. Sim, por favor, faça isso. Comecei a guardar os meus pertences na bolsa. Por favor, chame um táxi. Você vai realmente insistir nisso? Perguntou Jack resignado. Com certeza. Então não tem mais nada que eu possa fazer. Jack se virou para o gerente. Eu gostaria de pedir desculpa pela confusão. Um de seus funcionários pode acompanhar a minha esposa até o nosso quarto para buscar a mala? É claro. Kiko, por favor, leve a senhora Angel até o quarto enquanto eu chamo um táxi. Obrigada, falei agradecida, seguindo Kiko até o elevador. Minhas pernas estavam bambas que eu mal conseguia caminhar. Muito obrigada. De nada, senhora Angel, respondeu ela com educação. Eu sei que você deve me achar louca, mas posso garantir que eu não sou, prossegui, sentindo a necessidade de me explicar. Está tudo bem, senhora Angel. Não precisa se explicar. E ela sorriu, apertando o botão para chamar o elevador. Você precisa chamar a polícia, avisei ela. Assim que eu for embora, você precisa ligar para a polícia e dizer que meu marido, o Sr. Angel, é um criminoso perigoso. Estou certo de que nosso gerente vai resolver tudo. O elevador chegou e eu entrei atrás da mulher, sabendo que ela não acreditava que Jack fosse perigoso nem criminoso. Mas não me importava, pois pretendia ligar para a polícia assim que entrasse no táxi. Quando chegamos ao 6º andar, eu a segui até o quarto. Peguei o cartão magnético da bolsa, abri a porta e recuei subitamente apreensiva ao entrar ali. Mas estava tudo como havia deixado, sem motivos para me preocupar. Fui até a mala e revirei para pegar roupas limpas. Não vou demorar, falei desaparecendo no banheiro. Eu vou só trocar de roupa. Tirei a roupa às pressas, tomei um banho rápido e me vesti de novo. Enquanto embolava as roupas sujas, eu me senti fisicamente revigorada e mentalmente mais forte. Sem querer demorar, abri a porta. Antes que saísse do banheiro, alguém surgiu e com uma mala na mão me empurrou de volta para dentro e cobriu a minha boca com a outra, abafando meu grito. Gostou da ceninha que armei pra você? Perguntou Jack. Seu rosto a centímetros do meu. O melhor é que resolvi 2 problemas de uma só vez. Antes de mais nada, você só provou sua instabilidade na frente de dezenas de pessoas. Neste exato momento, o gerente está escrevendo um relatório sobre seu comportamento para deixar registrado. Também espero que tenha aprendido que eu sempre vou estar a um passo à sua frente. Ele parou um instante para permitir que suas palavras fossem absorvidas. Ouça agora. Isso é o que a gente vai fazer. Vou tirar a mão da sua boca e se você der um pio, vou fazer você engolir comprimidos até morrer e sua morte vai parecer o suicídio de uma mulher jovem e desequilibrada. Se isso acontecer, na posição de único guardião vivo de Miley, eu manterei a promessa que fizemos a ela e a levarei para morar na nossa nova e adorável casa. Como você não vai estar lá, quem a protegeria? Fui claro? Assenti com a cabeça muda. Ótimo. Ele me soltou. Me arrastou para fora do banheiro e me jogou na cama. Preciso que você ouça com atenção. Sempre que você tentar escapar, seja socando a porta, falando com alguém ou tentando correr, Miley vai pagar por isso. Por exemplo, como você tentou fugir hoje, a gente não vai visitá-la no fim de semana depois que voltarmos. Como ela espera que aconteça. Se você fizer algo estúpido amanhã, a gente também não vai visitá-la na semana seguinte. E assim por diante. Vamos inventar alguma virose bem grave que você pegou aqui na Tailândia para justificar a sua ausência.
Uma virose que vai durar quantas semanas forem necessárias. Por isso, se você quiser ver Miley outra vez em pouco tempo, sugiro que me obedeça. Comecei a tremer incontrolavelmente. Não só com um tom de ameaça em sua voz, mas também com a dolorosa conclusão de que havia perdido a chance de escapar quando voltei ao quarto para buscar a mala. Eu não precisava de mala, podia ir embora sem ela tranquilamente, mas fez todo sentido subir para pegá-la quando Jack a mencionou. Se ele não tivesse solicitado um acompanhante para pegar os meus pertences no quarto, eu poderia ter questionado seus motivos para querer que eu subisse. E se eu tivesse notado antes que a porta estava destrancada e não tivesse dormido, ele não teria como devolver meu passaporte, o celular e a carteira. Você está se perguntando se as coisas teriam sido diferentes se você tivesse agido de outra forma, não é? Perguntou Jack se divertindo. Vou acabar com seu sofrimento. A resposta é não. O final seria exatamente o mesmo. Você já deve ter percebido que eu estava observando o tempo todo. Se você tivesse descido para o salão antes que eu devolvesse o passaporte, a carteira e o telefone, eu os teria colocado na sua mala assim que você saísse do quarto e sugerido na frente de todo mundo que você esqueceu onde os deixou. Depois eu faria o gerente acompanhar você até o quarto para procurar os seus pertences. Eu conheço você, Grace. Eu sei como você vai agir. Eu sei o que você vai dizer. Sei até que você vai tentar fugir outras vezes antes de voltar para casa. Isso seria bem ridículo, mas você vai aprender como não tem jeito. Nunca, Choramingly. Eu nunca vou me render a você. Bom, isso é o que vamos ver. Agora ouça com atenção o que a gente vai fazer. Vamos dormir um pouco e amanhã cedo vamos descer para o café. Ao passar pela recepção, você vai se desculpar pela confusão que causou hoje à noite e dizer que obviamente não quer voltar para a Inglaterra. Depois de trocar olhares carinhosos comigo no café da manhã, eu vou tirar belas fotos suas do lado de fora de um hotel para mostrarmos aos nossos amigos como você estava feliz aqui. Depois, enquanto eu estiver fora para cuidar de alguns negócios, você, minha querida, vai pegar sol na sacada para ficar com um belo bronzeado para quando a gente voltar. Jack começou a desamarrar os sapatos. Depois de toda essa agitação, eu estou exausta. Eu não vou dormir na mesma cama que você. Então durma no chão. E não tente escapar, não vale a pena. Peguei uma coberta na cama e sentei no chão, me enrolando na coberta, anestesiado pelo medo. Embora o instinto me dissesse para escapar, assim que possível, a razão me alertava de que era muito mais fácil fugir dele na Inglaterra. Eu odiava a ideia do que Jack poderia fazer comigo se eu tentasse fugir de novo aqui na Tailândia e fracassasse. Jack achava que me conhecia, que compreendia as minhas ações e tinha previsto uma nova tentativa de fuga. Eu precisava enganá-lo, fazê-lo acreditar que havia cedido e desistido. Por isso, por mais que quisesse fugir dele, minha prioridade era voltar para a Inglaterra atrás de Miley. Presente. Enquanto estamos a caminho da escola de Miley no domingo de manhã, eu me sinto tão estressada me perguntando por que a senhora Goldrick gostaria de conversar com a gente. Que agradeço por Jack não ter me trazido café da manhã antes de sairmos. Ele também não me deu nada para comer ontem. Estou sem comer desde o almoço de sexta. Não sei por que ele está agindo assim, mas é provável que esteja porque Esther comeu a sobremesa comigo, o que ele considera uma trapaça. Jack sabia que eu não conseguiria comê-la depois de falar do quarto de Miley. No mundo doentio que Jack criou para mim, eu não tenho permissão para desperdiçar comida, entre outras coisas. Meu coração começa a bater mais forte assim que somos levados ao escritório da senhora Goldrick. Especialmente quando Janice se senta ao nosso lado. O semblante dela é sério. Como não vimos Miley, suponho que ainda ela não saiba que estamos aqui. No fim das contas, não havia motivos de preocupação. Ela só queria nos dizer que Miley anda com dificuldades para dormir, o que a deixa irritada durante o dia. Por isso, o médico da escola havia receitado um calmante para ela tomar antes de se deitar. Vocês estão falando de remédio para dormir? Pergunto. Sim, respondeu a senhora Goldrick. Medicamentos para ser administrado quando ela precisar, com a permissão de vocês, é claro. Eu não vejo problema algum. E você, querida? Pergunta Jack, virando-se para mim. Se é para o bem de Miley, tudo bem. Eu também não vejo problema algum. Se o médico acha necessário, falo devagar. Só não queria que ela ficasse dependente de remédios para dormir. Ele não receitou nada muito forte, certo? Questiona Jack. Não, de forma alguma. São todos remédios sem receita. A senhora Goldrick abre uma pasta sobre a mesa, pega uma folha e entrega a Jack. Obrigado. Vou anotar o nome. Se a senhora não se importar, é claro. Na verdade, dei um comprimido para Miley ontem à noite, porque ela parecia bastante agitada. Avisa Janice, enquanto Jack digita o nome do remédio no telefone. Espero que não seja um problema. Claro que não, respondo tranquilizando-a. Você já tem a minha autorização por escrito para tomar qualquer medida necessária na minha ausência. Mas o que gostaríamos de saber, continuou a senhora Goldrick, é se existe algum motivo para Miley estar com dificuldades para dormir. Foi tão repentino? Ela faz uma pausa com delicadeza. Ela parecia ansiosa ou infeliz quando vocês visitaram na semana passada. Jack balança a cabeça. Parecia a Miley de sempre. Eu também tive essa impressão, embora ela tenha ficado um pouco chateada porque a gente não foi almoçar no hotel, acrescento. Por algum motivo, aquele é o restaurante preferido dela, ainda que Jack e eu gostemos mais do que fica perto do lago. Mas ela acabou se divertindo. A senhora Goldrick e Janice se entreolharam. A gente se perguntou se não seria porque ela ainda não viu a casa, sugere ela. Eu duvido, digo rapidamente. Quero dizer, Miley entende que a gente prefere que ela só veja a casa quando estiver terminada, e não coberta com lonas e escadas. Ela falou alguma coisa sobre isso com você, querido? Absolutamente nada, afirma Jack. Mas se foi isso que está a incomodando, eu ficaria mais do que feliz em levá-la para ver a casa assim que o quarto dela estiver terminado. O único risco é que ela se apaixone e não queira voltar para cá, acrescentou ele com uma risadinha. Acho que a ideia de sair daqui pode estar deixando Miley ansiosa, sugiro, ignorando a dor no meu coração. Afinal, esse lugar tem sido a casa dela nos últimos 7 anos e ela é muito, muito feliz aqui. Você está certa, é claro, concorda Janice. Eu deveria ter pensado nisso. E ela é muito ligada a você, Janice. Talvez você possa tranquilizá-la, dizendo que vai manter contato e vai continuar a vê-lo depois que ela for embora daqui, continuou. Se você quiser, é claro. Mas é claro que eu quero. Miley é como uma irmã mais nova para mim. Bem, se você puder dizer que vai visitá-la com frequência depois que ela se mudar para a nossa casa, isso vai fazer com que Miley se sinta mais segura. Jack sorri, compreendendo o que eu acabei de fazer. E se Miley disser qualquer coisa que dê motivos para vocês se preocuparem, não se importa que pareça insignificante, por favor nos avise, diz Jack. A gente quer que Miley seja feliz. Eu gostaria de reforçar o quanto Miley tem sorte por contar com vocês dois, diz a senhora Goldrick. Nós aqui temos sorte, corrige Jack, com modéstia. Na verdade, com esse Miley na minha vida, eu me considero o homem mais sortudo do mundo. Ele se levanta. Agora talvez seja melhor levarmos Miley para almoçar, embora ela provavelmente vá ficar decepcionada por não irmos ao hotel. Fiz reserva num restaurante novo. Parece que a comida lá é maravilhosa. Não me esforço para me animar. Se Jack está nos levando a um lugar novo, significa que ele certamente o avaliou antes. A gente vai ao hotel hoje? Pergunta Miley, esperançosa quando vamos buscá-la. Na verdade, tem um restaurante novo onde quero levar vocês, explica Jack. Eu prefiro hotel, continua Miley. Outro dia, vamos logo. Miley parece abatida no caminho para o carro, evidenciando sua frustração por não irmos ao hotel. Consigo apertar a mão dela ao entrarmos no carro, fazendo-a entender que precisa ter cuidado, e ela se esforça para melhorar um pouco o ânimo. Durante o almoço, Jack pergunta a Miley por que ela está tendo dificuldades para dormir, e ela explica que tem ouvido moscas zumbindo em sua mente. Ele continua falando, querendo saber se o remédio que Janice tinha lhe dado na noite anterior havia ajudado, e Miley diz que sim, que tinha dormido bem, feito um bebê. Jack conta que permitimos que ela continuasse tomando os remédios sempre que necessário. Miley pergunta se Molly já voltou. E quando eu sinto um aperto na garganta sempre que penso na filhotinha, é Jack quem responde, dizendo que é pouco provável que ela volte algum dia, que deve ter sido encontrada por alguma garotinha muito amorosa, que não sabia que Molly era uma cachorrinha perdida.
Jack promete dar a ela um filhotinho quando se mudar para nossa casa. Vendo a expressão de Miley se iluminar de felicidade, sinto uma vontade avassaladora de pegar uma faca da mesa e enfiar no coração dele. Talvez percebendo o meu desejo, Jack estende o braço e cobre minha mão com a sua, fazendo a garçonete sorrir diante da demonstração de afeto enquanto recolhe os nossos pratos. Ao terminarmos a sobremesa, Miley diz que precisa ir ao banheiro. Pode ir, diz Jack. Miley olha para mim. Você vem, Grace? Fico de pé. Sim, eu também preciso ir. Vamos todos, diz Jack. Nós duas os seguimos até os banheiros, que são exatamente como imaginei. Uma cabine única para mulheres e outra para homens. E as duas portas lado a lado. O feminino está ocupado, então esperamos vagar, enquanto Jack se posiciona entre nós duas. Uma senhora sai e Jack segura meu cotovelo com força, como um lembrete de que eu não devo dizer a ela que o meu marido é um psicopata. Quando Miley desaparece no cubículo, a senhora se vira e sorri para nós. Certamente ela imagina que somos um casal encantador. A proximidade sugere que somos muito apaixonados. Percebo outra vez o quanto minha situação é irremediável. Estou ficando desesperada, porque ninguém questiona a perfeição absoluta das nossas vidas. Quando estamos entre amigos, não entendo como eles podem ser tão estúpidos por acreditarem que Jack e eu nunca brigamos, que concordamos absolutamente em tudo, e que eu, uma mulher inteligente de 32 anos e sem filho, fico satisfeita em passar o dia inteiro brincando de casinha. Anseio que alguém comece a questionar e a suspeitar. Penso em Esther e me pergunto se eu devo ter mais cuidado com o que eu desejo. Se Jack suspeitar dos questionamentos dela, ele pode achar que eu estou incentivando e a minha vida vai ser ainda mais infernal. Se não fosse por Miley, eu trocaria a minha nova vida pela morte, sem pestanejar. Mas se não fosse por Miley, eu não estaria aqui. Como Jack sempre diz, ele quer Miley e não a mim. Passado. Naquela manhã na Tailândia, logo após a noite em que descobri ter me casado com um monstro, eu não estava nem um pouco ansiosa para que Jack acordasse. Eu sabia que teria que começar a interpretar o papel da minha vida assim que ele abrisse os olhos. Eu havia passado a maior parte daquela longa noite me preparando mentalmente para aceitar que precisava fingir ser uma mulher derrotada e assustada, se quisesse voltar para a Inglaterra o quanto antes e em segurança. Eu estava com medo, então não precisava fingir. Seria muito mais difícil fingir que me sentia derrotada, porque lutar fazia parte da minha natureza. Porém, como Jack tinha previsto que eu tentaria escapar mais uma vez antes de irmos embora da Tailândia, eu estava determinada a não fazer isso. Era importante que ele acreditasse que eu tinha me dado por vencida. Ao ouvi-lo se mexer, eu me engoli ainda mais debaixo das cobertas e fingi que ainda estava dormindo, na esperança de ganhar mais tempo de descanso. Ouvi quando Jack se levantou da cama e caminhou até mim perto da parede. Dava para senti-lo me olhando do alto. Fiquei arrepiada e meu coração começou a bater tão rápido que ele certamente conseguiria farejar meu medo. Jack se afastou, depois de alguns segundos, mas só abriu os olhos ao ouvir a porta do banheiro ser aberta e o barulho da água do chuveiro cair. Eu sei que você está fingindo, disse ele, me fazendo gritar de susto ao aparecer bem ao meu lado. Vamos lá, levante. Lembre-se que você precisa pedir muitas desculpas essa manhã. Quando eu tomava banho e me vesti sob o olhar atento de Jack, me reconfortei com as palavras dele na noite anterior, quando disse que não estava sexualmente interessado em mim. Ótimo, disse ele, assentindo com a cabeça e aprovando o vestido que eu escolhi. Agora sorria. Quando a gente estiver lá embaixo, balbuciei, tentando ganhar tempo. Agora, seu tom era firme. Quero que você olhe para mim como se me amasse. Engolindo seco, eu me virei lentamente para Jack, certa de que não seria capaz de obedecer a ele. Mas quando vi a ternura em seu rosto ao me olhar, fiquei perdida, como se tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas fosse parte de um sonho. Não conseguindo esconder meu desejo, e quando ele sorriu com carinho para mim, eu retribuí o sorriso. Assim está melhor, disse ele. Não se esqueça de continuar sorrindo durante o café. Perplexa comigo mesma por ter esquecido quem ele era, ainda, só por um instante, senti minha pele arder de constrangimento. Ele sorriu ao notar. Pense da seguinte maneira, Grace. Como você obviamente ainda me acha atraente, vai ser fácil bancar a esposa apaixonada. Senti lágrimas de vergonha nos meus olhos e me virei de costas. Detestando saber que a aparência física de Jack era tão discrepante do mal dentro dele. Se era capaz de me enganar, se era capaz, mesmo por alguns segundos, de me fazer esquecer quem ele era, como eu poderia convencer as outras pessoas de que ele era um lobo na pele de um cordeiro? Pegamos o elevador até o saguão, e ao passarmos pela recepção, Jack me levou até o gerente. Ele me abraçou, enquanto eu pedia desculpas pela atitude da noite anterior, explicando que por causa do fuso, tinha me esquecido de tomar a medicação na hora certa. Percebi que Kiko me observava em silêncio atrás do balcão, e rezei para que algo nela, algum tipo de empatia feminina, talvez pudesse reconhecer que a minha inquietação da noite anterior era genuína. Talvez ela tenha desconfiado quando Jack apareceu repentinamente no quarto, enquanto eu tocava no banheiro, e lhe disse que assumiria a partir dali. Quando parei de falar, olhei para ela na esperança de que percebesse que eu estava interpretando um papel e que pensasse em ligar para a embaixada. Mas assim como antes, ela evitou me encarar. O gerente não se importou muito com o meu pedido de desculpas e nos acompanhou até o pátio, oferecendo-nos uma mesa ao sol. Mesmo sem fome, me forcei a comer, sabendo que precisava continuar forte. Enquanto comíamos, Jack conversava comigo, me contando, para que as pessoas sentadas mesas próximas escutassem tudo o que faríamos naquele dia. Na verdade, não fizemos nada daquilo. Assim que terminamos a refeição, fomos até o hotel 5 estrelas que vi ao passar de táxi no dia anterior. E depois de tirar várias fotos minha diante da entrada, e eu me lembrava de momentos felizes com Miley para estampar um sorriso no rosto, Jack me levou de volta ao nosso quarto. Eu gostaria de ligar para Miley, falei quando ele fechou a porta. Você poderia me dar o telefone, por favor? Jack balançou a cabeça negativamente. Receio que não. Eu prometi a minha mãe que ligaria, insisti. Quero saber como Miley está. E eu quero que seus pais achem que a gente está se divertindo tanto na nossa lua de mel que você nem sequer pensou em Miley. Por favor, Jack. Eu odiava o tom de súplica na minha voz, mas estava desesperada para saber o estado de saúde da minha irmã e desejava muito ouvir a voz da minha mãe, para confirmar que o mundo que eu conhecia antes ainda existia. Não, eu odeio você, falei rangendo os dentes. É claro que eu odeio. Agora preste atenção. Eu vou sair por um tempo e você vai esperar na sacada para voltar para casa bem bronzeada. Por isso, certifique-se que você pegou tudo o que precisa, porque você não vai poder voltar para o quarto depois que eu sair. Levei um tempo para entender. Você não está pensando em me trancar na sacada, está? É isso mesmo. Por que eu não posso ficar no quarto? Porque eu não posso trancar você. Olhei para Jack sem acreditar. E se eu precisar ir ao banheiro? Você não vai poder, então sugiro que vá agora. Mas quanto tempo você vai ficar fora? 2 ou 3 horas, 4 talvez. E caso esteja pensando em gritar por socorro da sacada, eu aconselho a não fazer isso. Eu vou estar por perto, observando e escutando. Por isso, não faça nada idiota, Grace. Estou avisando. Senti um calafrio na espinha diante do tom dele, mas ainda assim, depois que Jack saiu, foi difícil não apoiar na sacada e gritar por socorro a plenos pulmões. Tentei imaginar o que aconteceria se eu agisse assim e concluí que, mesmo que as pessoas viessem correndo, Jack também reapareceria, pronto para contar uma história convincente sobre meu estado mental. E precisaríamos de semanas para provar as minhas alegações, caso alguém decidisse investigar mais a fundo quando eu dissesse que eu era uma prisioneira e Jack um assassino. Eu poderia contar a história da família dele, e quem sabe as autoridades pudessem encontrar algum caso de um pai que havia espancado a esposa até a morte, conseguindo a partir daí chegar ao pai de Jack. Mas mesmo que o homem explicasse que seu filho tinha cometido o crime, dificilmente acreditariam nele 30 anos depois do assassinato. De qualquer forma, era até provável que já tivesse morto. Além disso, eu não tinha como saber se a história de Jack era real. Soava terrivelmente plausível, mas Jack podia ter inventado tudo só para me assustar.
A sacada onde eu passaria as próximas horas dava para um pátio no fundo do hotel. E olhando para baixo, era possível ver as pessoas se reunindo desordenadamente em volta da piscina, preparando-se para nadar ou em busca de um espaço para pegar sol. Ciente de que Jack podia estar me observando de qualquer lugar lá embaixo e me veria com mais facilidade do que eu o veria, me afastei da beirada. Havia 2 cadeiras de ripas de madeira na sacada, daquelas desconfortáveis que deixam marcas na parte de trás das costas quando se passa muito tempo sentada nelas. Havia também uma mesinha, mas nenhuma espreguiçadeira com colchonete, o que tornaria aquele momento mais desagradável. Por sorte, levei a toalha comigo e improvisei uma almofada para colocar em uma das cadeiras. Eu só tive tempo de pegar um biquíni, o bronzeador e os óculos escuros, mas não pensei em pegar um dos livros que havia levado para a viagem. Não que tivesse importância, eu sabia que não conseguiria me concentrar, mesmo se a história fosse envolvente. Após alguns minutos na sacada, eu já me senti enjaulada, com mais ainda vontade de fugir. Fiquei feliz em saber que o quarto ao lado estava vazio, pois a tentação de gritar por socorro de uma sacada para a outra seria grande demais. A semana seguinte foi uma tortura. Às vezes Jack me levava para tomar café da manhã no restaurante do hotel, outras vezes não. E ficou óbvio pela forma de que era tratado pelo gerente que ele era um hóspede regular dali. Depois de comermos, Jack me acompanhava de volta ao quarto. Eu ficava presa na sacada até ele voltar e me deixar entrar no quarto para ir ao banheiro e comer o que tivesse me trazido para o almoço. Cerca de 1 hora depois, ele me forçava a voltar à sacada e desaparecia até a noite. Por mais terrível que fosse, havia pelo que agradecer. Sempre havia um pouco de sombra na sacada, e como eu insisti, Jack me deu algumas garrafas de água, embora eu tivesse que tomar cuidado com a quantidade que bebia. Ele nunca me trancava por mais de 4 horas, mas o tempo passava de maneira excruciante e lenta. Quando tudo, a solidão, o tédio, o medo e o desespero, era demais para suportar. Eu fechava os olhos e pensava em Miley. Ainda que eu ficasse ansiosa para sair da sacada quando Jack decidia me libertar, não porque ele sentia pena de mim, mas porque queria tirar fotos, eu me estressava tanto que muitas vezes ficava feliz em voltar para o quarto do hotel. Certa noite, ele me levou para jantar num restaurante maravilhoso, onde tirou várias fotos durante a refeição. Numa tarde, ele chamou um táxi e fizemos 4 dias de passeio turístico em 4 horas, quando ele tirou mais fotos de mim para provar o quanto eu estava me divertindo. Em outra tarde, Jack me levou ao que deveria ser um dos melhores hotéis de Bangkok, onde ele milagrosamente conseguiu acesso à sua praia particular. Troquei de biquíni várias vezes para parecer que as fotos eram de dias diferentes e me perguntei se não era ali que Jack passava os dias enquanto eu estava presa na sacada. Eu esperava que os funcionários do nosso hotel questionassem porque raramente me viam, mas quando Jack me levou para tomar café da manhã e eles me perguntaram com gentileza se eu estava melhor, entendi que Jack tinha dito que eu estava no quarto com problemas do estômago. Era terrível que de vez em quando eu sentisse esperança, pois Jack voltava a ser um homem por quem eu havia me apaixonado quando estávamos em público. Às vezes, ao longo das refeições, por exemplo, enquanto interpretava o papel de marido atento e carinhoso, eu esquecia quem ele era. Talvez, se sua companhia não fosse tão agradável, fosse mais fácil lembrar. Mas mesmo quando eu lembrava, era tão complicado comparar o homem que me olhava com ternura do outro lado da mesa ao homem que me mantinha presa, que eu quase acreditava se tratar de uma fantasia. Voltar à realidade era 2 vezes mais difícil, porque havia a decepção e a vergonha de ter acreditado no charme dele. Eu olhava ao redor o tempo todo, procurando uma saída, algum lugar para onde correr, alguém a quem recorrer. Jack se divertia com o meu desespero e me estimulava a seguir em frente. Ande, diz ele. Vá em frente. Conte para aquela pessoa ali, ou talvez para aquela outra ali, que eu estou mantendo você como prisioneira, que eu sou um monstro, um assassino. Mas antes, olhe ao redor. Olhe para esse belo restaurante onde estamos e pense. Pense na comida deliciosa que você está comendo e no vinho maravilhoso na sua taça. Você parece mesmo uma prisioneira? Eu pareço um monstro ou um assassino? Acho que não. Mas se quiser fazer isso, não vou te impedir. Eu quero me divertir. Eu engolia o choro e tentava me convencer de que ao voltar para a Inglaterra, tudo seria mais fácil. No início da segunda semana na Tailândia, minha situação era tão deplorável que quase não resistia a tentar escapar. Era deprimente pensar em passar os próximos 6 dias na sacada, e eu também recomeçava a reconhecer o quanto a minha situação não tinha jeito. Não tinha mais certeza de que ao voltar à Inglaterra eu poderia escapar de Jack com facilidade. Até porque sua reputação como advogado de sucesso certamente o protegeria. Quando pensei em alertar alguém sobre quem ele realmente era, comecei a achar que a embaixada britânica na Tailândia me oferecia mais ajuda que a polícia na Inglaterra. E havia algo mais. Nos 3 dias anteriores, depois que Jack destrancou a sacada e me deixou voltar para o quarto para passar o resto da noite, ele saiu novamente, avisando que retornaria em breve e que caso eu tentasse escapar, ele descobriria imediatamente. Saber que eu podia abrir a porta e ir embora era doloroso. Por isso, reuni toda a minha força de vontade para ignorar o instinto de fugir, o que foi bom. Na primeira noite ele voltou depois de 20 minutos. Na segunda, depois de 1 hora. Mas na terceira noite, Jack só apareceu quando já era quase 11 horas, e percebi que ele me deixava cada vez mais tempo sozinha. Pensar que Jack poderia ficar fora tempo suficiente para que eu chegasse à embaixada britânica me fez pensar nessa possibilidade. Eu sabia que não poderia contar com a colaboração da gerência do hotel e que não iria muito longe sem ajuda. Mas quando o quarto ao lado foi ocupado no fim de semana, eu me perguntei se não poderia recorrer aos hóspedes. Não dava para saber de onde era, pois suas vozes chegavam abafadas ao nosso quarto, mas supus que se tratava de um casal jovem pelo tipo de música que os dois ouviam. Por mais que mal ficassem ali durante o dia, ninguém iria à Tailândia para ficar o tempo todo no quarto do hotel, a não ser que fosse um prisioneiro como eu. Quando estava no quarto, às vezes um dos dois ia para a sacada para fumar. Eu acreditava ser o homem, pois a silhueta que conseguia identificar pela divisória parecia masculina. Às vezes, eu o ouvia gritar algo para a mulher, talvez em espanhol ou português. Os dois pareciam passar a maior parte da noite no quarto, por isso, imaginei que estivessem em lua de mel, felizes por ficarem no hotel e fazer amor. Naquelas noites, ao som de uma música suave, eu sentia vontade de chorar, lembrando como tudo poderia ter sido. No 4º dia, como Jack não voltou até meia-noite, concluí que minha teoria estava certa. Ele vinha aumentando gradualmente o tempo que me deixava sozinha, certo de que eu não tentaria fugir. Eu não fazia ideia de onde ele passava aquelas noites, mas considerando o seu bom humor quando voltava, presumi que visitava algum tipo de bordel. Concluí durante as longas horas na sacada, onde só tinha minha mente como companhia, que diante da opinião dele sobre fazer amor comigo, Jack devia ser homossexual e havia ido à Tailândia para se divertir com algo que não se permitia na Inglaterra, temendo ser chantageado. Eu sabia que a minha teoria não estava completa, afinal, ser homossexual não é um problema, mas ainda não sabia o que faltava. Na quinta noite, quando era 2 da manhã e Jack não tinha voltado, comecei a ponderar seriamente as minhas opções. Faltava 5 dias para o fim da viagem, e além de parecer uma longa espera, havia também o medo de continuar ali. Naquela manhã, cada vez mais chateada por ainda não ter falado com Miley, perguntei a Jack se poderia visitá-la assim que voltássemos. Quando ele disse que estava gostando muito da nossa lua de mel e pensava em estendê-la, chorei em silêncio. Imaginei que se tratava de mais um dos seus jogos para me desestabilizar, mas passei o dia chorando completamente sem esperanças. Quando a noite chegou, eu estava determinada a escapar de Jack. Se tivesse certeza de que o casal no quarto ao lado era de espanhóis, eu poderia falar com eles e pedir ajuda, já que tinha aprendido o suficiente do idioma nas minhas viagens à Argentina.
O fato de ser um casal, haveria uma mulher com quem eu pudesse falar, também ajudou na minha decisão. De qualquer forma, estava certa de que eles já sabiam que eu estava com problemas, pois naquela tarde, quando o homem foi à sacada fumar, ele chamou a mulher preocupado dizendo que tinha ouvido alguém chorar. Com medo de que Jack pudesse vê-los tentando olhar a nossa sacada, abafei os meus soluços e fiquei o mais imóvel possível para que achassem que eu tinha voltado para o quarto. Desejei que meu choro pudesse me beneficiar. Aguardei 3 horas depois que Jack saiu para agir. Já passava das 11 da noite, mas eu sabia que o casal ainda estava acordado, porque conseguia ouvi-los andando pelo quarto. Ao me lembrar da minha última tentativa de fuga, conferi minha bolsa, a mala e o quarto para ter certeza de que meu passaporte e a minha carteira não estavam ali. Como não os encontrei, fui até a porta e abri lentamente, rezando para não encontrar Jack no corredor, voltando para o quarto. Eu não o vi, mas o medo de que ele pudesse aparecer de repente me fez bater na porta do casal espanhol com mais força do que eu gostaria. Ouvi o homem resmungar alguma coisa, talvez irritado por ser perturbado aquela hora da noite. Quem é? Perguntou ele do outro lado da porta. Eu sou a vizinha, vocês podem me ajudar, por favor? Que passa? Você pode abrir a porta, por favor? O barulho inconfundível do elevador parando mais adiante no corredor me fez bater na porta mais uma vez. Rápido, gritei, com o coração palpitando. Por favor, rápido. Quando a tranca foi aberta, o som das portas do elevador se abrindo fez com que eu me jogasse dentro do quarto. Obrigada, balbuciei. As palavras me escaparam e eu olhei aterrorizada para Jack. Na verdade, eu achava que você vinha antes, disse ele, rindo do choque estampado no meu rosto. Comecei a achar que você estava sendo sincera, que tinha ouvido meu aviso e não ia tentar escapar. Obviamente, teria sido melhor para você, mas muito menos divertido para mim. Tenho que admitir que eu ficaria decepcionado se todo o meu trabalho fosse em vão. Perdi as forças e quando desabei no chão tremendo de choque, ele se agachou ao meu lado. Me deixa adivinhar, disse ele com a voz baixa. Você achou que um casal de espanhóis estivesse hospedado neste quarto, não é? Mas só eu estou aqui. Se você pensasse bem, vai perceber que nunca ouviu a mulher responder, porque a voz vinha de um rádio. Você também não a viu na sacada, mas ainda assim acreditou que ela existia. É claro que você não sabia que eu fumava, porque eu tento não fazer disso um hábito, e nem que eu falava espanhol. Ele parou por um momento. Eu também disse que seria burrice da sua parte tentar escapar outra vez antes de a gente ir embora da Tailândia, prosseguiu ele, baixando a voz até que virasse um sussurro. Mas agora que você tentou, o que você acha que eu vou fazer? Faça o que quiser, solucei. Eu não me importo mais. Palavras corajosas, mas tenho certeza de que não são sinceras. Por exemplo, tenho certeza de que você iria sofrer se eu decidisse matá-la, por isso significaria que nunca mais iria ver Miley. Você não vai me matar, falei com mais confiança do que sentia. Tem razão, não vou. Não ainda, pelo menos. Antes de mais nada, preciso que faça por Miley o que ela não consegue fazer por si mesma. Ele se levantou e me olhou com frieza de cima a baixo. Infelizmente, não posso punir você aqui, porque não tenho do que realmente privá-la. Mas como agora você tentou escapar 2 vezes, não vamos visitar Miley nos 2 fins de semana depois que voltarmos para a Inglaterra. Você não pode fazer isso, berrei. Claro que posso. E mais, eu avisei que faria isso. Ele estendeu a mão e me puxou para que eu ficasse de pé. Tudo bem, agora vamos embora. Jack abriu a porta e me empurrou para o corredor. Valeu a pena pagar pelo quarto extra, disse ele, fechando a porta às suas costas. O Sr. Ho, o gerente, entendeu que eu poderia precisar de um quarto separado por causa da sua condição mental. Como se sente, sabendo que eu estava observando você o tempo todo? Não tão bem quanto eu vou me sentir no dia em que você for para a cadeia, Rosney. Isso nunca vai acontecer, Grace, retrucou ele, me empurrando de volta para o nosso quarto. E sabe por quê? Porque não existe nada contra mim. Aquele foi o pior momento das 2 semanas na Tailândia. Não tanto por não ter conseguido escapar, mas por ter caído em outra armadilha que Jack armou cuidadosamente para mim. Tentei pensar nos motivos que o levaram a se esforçar tanto para me pegar, já que eu não teria tentado escapar se não fosse por isso. Talvez minha submissão me entediasse, ou talvez fosse algo mais sinistro. Ao negar a si mesmo o prazer de acabar comigo fisicamente, ele queria o prazer de me deixar mentalmente perturbada. Gelei ao pensar que Jack poderia transformar meu aprisionamento numa espécie de jogo psicológico. Mesmo que eu teria outra oportunidade de fugir, sempre teria medo de que fosse uma armadilha, e concluí que caso eu não escapasse na chegada à Inglaterra antes de sair do aeroporto, seria muito mais difícil depois que estivéssemos em casa. Lutando contra o desespero, tentei pensar no que faria no avião e quando chegasse no aeroporto em Tamahal. Após a decolagem, se eu contasse a uma das aeromoças que Jack me mantinha como prisioneira, eu conseguiria ficar calma enquanto ele insistisse que tudo era um delírio meu? E se ele levasse o relatório do gerente do hotel para confirmar sua versão? O que eu faria? E se eu ficasse calma e contasse que ele pretendia fazer mal a mim e a minha irmã? Conseguiria convencê-la e verificar as informações sobre Jack enquanto eu estivesse no avião? E em caso positivo, será que descobririam que ele se tratava de um impostor ou que Jack Angel é um advogado de sucesso? Defensor de mulheres vítimas de agressão? Eu não sabia dizer, mas estava determinada a ser ouvida e, se não fosse possível, criar uma confusão desproporcional quando chegássemos ao aeroporto, até que me levassem para o hospital ou para a delegacia. Não estranhei enquanto fiquei sonolenta assim que nosso voo noturno decolou. Mas ao acordar na manhã seguinte, estava tão grogue que trouxeram uma cadeira de rodas para que eu desembarcasse do avião. Minhas palavras estavam tão emborrachadas que eu mal conseguia falar. Embora meu cérebro nevoado me impedisse de ouvir o que Jack dizia ao médico que veio me consultar, pude ver que ele segurava um frasco de comprimidos. Ciente de que estava perdendo a chance de escapar, fiz um enorme esforço para pedir ajuda enquanto éramos conduzidos até a imigração. Mas só consegui emitir ruídos. No carro, Jack me colocou no banco e fivelou o cinto de segurança. Desmoronei para o lado, batendo na porta, incapaz de lutar contra a sonolência. Quando despertei novamente, Jack me fazia beber um café forte que tinha comprado na máquina de um posto de gasolina. Fiquei um pouco mais atenta, mas ainda estava confusa e desorientada. Onde a gente estava, balbuciei me esforçando para me ajeitar no banco. Quase chegando em casa, respondeu ele com voz tão animada que senti medo. Jack voltou para o carro, e quando fazíamos o trajeto, eu tentava descobrir onde estávamos, mas não conhecia o nome dos vilarejos pelos quais passávamos. Depois de quase meia hora, ele virou numa rua. Bem, aqui está, minha querida esposa, ele disse, parando o carro. Espero que goste. Paramos ao lado de enormes portões pretos. Um pouco mais à frente, havia um portão preto único, com uma campainha na parede ao lado. Jack pegou um controle remoto no bolso, apertou um botão e os portões duplos se abriram. A casa que prometi a você como presente de casamento. Agora me diga o que achou. No início, achei que o que quer que ele tenha usado para me drogar, agora estava me provocando alucinações. Mas percebi que estávamos vendo a casa que desenhamos junto num pedaço de papel no bar do hotel. A casa que ele prometeu encontrar para mim, até mesmo com a janelinha redonda no telhado. Vejo que ficou sem palavras. Ele gargalhou atravessando os portões. Depois de estacionar perto da entrada, ele saiu do veículo e abriu a porta do carro para mim. Como continuei sem paga, Jack me pegou pelos braços e me arrastou sem cerimônia do carro até a varanda. Ele abriu a porta e me empurrou para o hall, batendo a porta ao entrar. Bem-vinda, disse ele sarcasticamente. Espero que você seja muito feliz aqui. O hall era lindo, com um pé direito alto e uma escada maravilhosa. As portas à direita estavam fechadas, assim como as imensas portas duplas à esquerda. Eu sei que você quer conhecer tudo, continuou ele. Mas antes não gostaria de ver Molly? Encarei Jack. Molly? Sim, Molly. Não vai me dizer que você esqueceu dela. Onde ela está? Perguntei desesperada, ao mesmo tempo surpresa por não ter pensado nela enquanto estava na Tailândia. Onde Molly está? Na dispensa.
Jack abriu a porta à direita da escada e acendeu a luz lá embaixo. Seguindo-o pelo porão, reconheci os azulejos da foto que ele me mostrou de Molly no cesto. Jack parou diante de uma porta. Ela está aí dentro, mas antes de entrar para vê-la, é melhor você levar um desses aqui. Ele pegou um rolo de saco de lixo em cima de uma prateleira, arrancou um e me deu. Acho que vai precisar.